Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. E hoje vou falar para vocês dos 5 estágios do trader e agora a gente vai para o estágio 3. Se você não assistiu a primeira aula e a segunda aula, vou deixar aqui na descrição para você. Mas fazendo um resumo da primeira aula. A incompetência consciente, basicamente você acha que o mercado financeiro ele é fácil. Deposita na corretora lá R$1.000, R$2.000 e começa a fazer trade para cima e para baixo achando que vai fazer uma grana. E às vezes até consegue, mas daí perde o controle, não sabe a parte comportamental, vai perdendo várias vezes e desiste do mercado. Na segunda aula eu comentei com vocês da incompetência consciente. Você já entende um pouco de mercado, mas fica procurando dica, fica procurando atalho, achando que vai fazer um salário ou achando que vai fazer isso aqui como profissão em questão de 2 a 3 meses. Então essa etapa ela é bem importante porque você já passou da primeira e normalmente a estatística da CVM fala que 90% das pessoas não vivem de mercado, mas sim, para no primeiro estágio. Agora, quando vai para o segundo estágio, fica procurando dicasinha daqui, dicasinha dali, demora mais ou menos uns 6 a 7 meses para passar por esse processo. Então, brincando, se você não começa da forma correta, tu perde um ano aqui. Agora, a pessoa que conseguiu passar pelo primeiro, conseguiu passar pelo segundo sem estudar ou sem ter ali um mentor para estar te auxiliando, estar te ajudando, ou mesmo até passando por um curso, demora, preste atenção, demora entre um ano a um ano e meio. Só que algumas pessoas conseguem chegar no estágio 3. E é esse estágio 3 que eu quero comentar com vocês. Porque eu demorei mais ou menos um ano e meio para chegar nele. Fui um pouquinho teimoso, mas eu consegui. Mas o estágio 1 eu passei, estágio 2 eu passei, e quando eu cheguei no estágio 3, eu comecei a entender algumas coisas que às vezes você ficam quebrando cabeça aí, ok? Então, preste atenção aqui agora, que eu vou passar bastante detalhes, e não só detalhes, mas bastante informações aqui que você precisa parar de fazer algumas coisinhas hoje, tá bom? Então, os 5 estágios do trader, 3, a competência consciente, vamos lá, entenda, nesse ponto, o trader finalmente entende que a culpa não é do mercado, nem necessariamente do sistema que está utilizando. Ele percebe que, ao compreender como o mercado realmente funciona, até os sistemas mais simples podem gerar lucros, desde que mantenha o controle emocional e siga rigorosamente as regras gerenciais de capital. Agora preste atenção, pessoal, aqui, olha para mim. Eu uso análise gráfica, análise técnica pura. Aqui, ó. Análise gráfica, análise técnica, essencial e estratégias avançadas. Um outro livro que eu acho que é interessante também aqui para vocês estarem lendo. O Trader Disciplinado, do Mark Douglas. Então eu uso bandeira, cunha, flâmula, média. Não só essas informações que eu gosto de passar para vocês, mas muito dos meus setups está aqui, ó. Flávio Lemos. Tá? É um livro excelente para você começar. Só que você precisa entender o seguinte. Cada mercado ele tem os seus detalhes. Então, assim, quando eu comecei, eu comprei Bitcoin Spot e comecei a fazer trading Forex. Lá funciona de uma forma. Só que a partir de 2018, eu comecei a fazer trade no mercado futuros de cripto, porque em cripto dava para adaptar o setup e dava para fazer operação também. E no Forex a gente sabe que ele roda de domingo a sexta-feira, 24/24, só que cripto eu sei que roda de domingo a domingo. Então por isso que eu vim para o mercado cripto. E eu utilizei o mesmo setup, só que claro, adaptando algumas coisas e vendo alguns detalhes. Então o setup, quando você aprende, análise gráfica, análise técnica, tem bastante material gratuito. Isso aí você não precisa pagar curso nenhum para aprender. Mas os detalhes simples de mercado é que você precisa ficar esperto em aprender e não só aprender, mas começar a entender como é que ele funciona. Continuando aqui, preste atenção. A partir dessa consciência, ele para de se preocupar com o que os outros estão fazendo ou com qual trade system ele está em alta no momento e simplesmente começa a operar com disciplina sempre que uma oportunidade real aparece, sem se frustrar com eventuais perdas, pois entende que os resultados consistentes virão ao longo prazo. Nesse momento, o trader finalmente enxerga uma luz no fim do túnel. Então, eu já comentei com vocês aqui em relação a setup. E eu falo para o pessoal dentro do treinamento, principalmente nessa parte do setup, é o seguinte. Você pode utilizar o seu setup, mas você tem uma estatística disso? Então, lá dentro,
eu fiz para eles um módulo chamado Como Fechar o Mês Positivo. E nessa parte do setup eu falo para eles o que eu faço e eu mostro resultados para eles. Na aula 2 vocês podem estar vendo um pouquinho em relação a isso e falo, pega um setup seu e pega um setup meu e coloca para rodar por uma semana. Então, pessoal, não acha que os traders de alta performance ficam utilizando um monte de coisa complexa, complicada, não. E não vou mentir a vocês, os traders normalmente quando aprendem isso aqui, eles vão pegando o setup deles e vão adaptando para os outros mercados. Então eu aprendi um setup, adaptei para Forex, peguei esse mesmo setup, adaptei para cripto, e eu posso pegar esse mesmo setup e adaptar para o mercado americano e adaptar para o mercado brasileiro. É claro, a alavancagem muda, horário muda, os detalhes que tem em cada mercado mudam. Então, por exemplo, em cripto hoje, eu sei que mercado cripto entre 3 horas da manhã até 7 horas da manhã é um bom horário para operar. Mercado brasileiro dessa hora está fechado. Por exemplo, um outro horário bom para operar, não só cripto, mas mercado americano, 10h30. Então, esses detalhezinhos é que vocês precisam ficar atentos para aprender, para não ficar perdendo tempo no primeiro estágio e nem no segundo estágio. Novamente, para você se tornar um trader profissional, você vai passar pelo estágio 1 e o estágio 2. Só que dentro do treinamento Aprenda Bitcoin, eu falo as dicas para você passar isso mais rápido. Mas tudo bem, se não quiser participar, só pega essas dicas aqui e começa a tirar do processo. Porque sim, hoje eu faço isso como profissão. Hoje eu faço isso aqui como uma fonte de renda para pagar as minhas contas mensais. Só que eu tive que passar por esse processo. Agora, quando eu cheguei no terceiro estágio, eu vi que eu perdi quase 1 ano e meio quebrando cabeça, fazendo coisas que eu não deveria ter feito. E agora eu estou comentando com você algumas coisas para você parar de fazer, para encurtar esse processo. Então agora, ó, preste atenção em mais algumas coisas aqui, ou as principais características que quando você chega nesse terceiro estágio, independente se você vai demorar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos ou 3 a 4 meses, que é o que o pessoal do treinamento está falando, começa a ter mais ou menos divisão de mercado. E isso aqui é muito importante, é bem legal isso aqui quando você chega nesse estágio. Olha aqui, as principais características dos traders nesse estágio são: percebem que o seu comportamento errado e impulsivo não leva a lugar nenhum. Então você precisa ter regra. Percebem que para ser um bom trader é necessário trabalhar de forma séria. Isso aqui não é brincadeira. Eu comento a vocês, se tu faz errado com 10, tu faz errado com 100, você faz errado com 1000 e você faz errado com 1 milhão. No segundo estágio eu mostrei a vocês aqui. Teve uma pessoa que fez um trade de uma forma errada, com quase 150 mil, ele chegou a ficar positivo, não protegeu, não fez preço médio e foi liquidado. Ele queria 300, mas como assim fazer um trade de 150 mil numa meme coin que tem muita volatilidade, alavancado um valor muito alto? Um outro exemplo também que eu cheguei a comentar com vocês, teve uma pessoa que tinha 2 bitcoins, em vez dele ficar parado com esses bitcoins, ele começou a fazer trade. Em questão de 1 ano ele perdeu esses 2 bitcoins, basicamente mais de quase 1 milhão. Agora, ó, mais uma informação relevante aqui, ó. Param de mudar de estratégias sempre que algo dá errado e focam apenas em uma, fazendo a estratégia funcionar, que é isso que eu comento com vocês aqui. Eu sempre utilizo os mesmos setups há mais de 10 anos, há mais de 6 anos, há mais de 7 anos. Tome stop? É claro que eu tomo stop, mas eu sei quais são os setups que eu sou mais assertivo. Por quê? Justamente por causa do diário. Agora, esse aqui é importante também, ó. Monitora seu comportamento para identificar o que é destrutivo. Então, isso você precisa arrancar o mais rápido possível. Segue uma rotina rígida de trade. Tem um plano de trade bem definido. Isso vocês conseguem ver na minha folha. Uma outra coisa que os traders eles começam a fazer a partir do terceiro estágio: possui um diário de trade, para poder avaliar quais os erros e os acertos tiveram a refinar a estratégia. De novo, veja a aula 2 lá, eu fiz um trade na moeda do Trump e eu fiz 10 mil reais em menos de 6 horas, utilizando o mesmo setup, a mesma estratégia que eu faço num trade de 100 dólares. Uma outra coisa legal aqui também: encara o trade em si, abrir e fechar operações, como apenas uma parte do sistema. Eu não fico emocionado. Eu não fico aqui eufórico quando eu faço 10 mil, 5 mil, ou como eu tomo stop de 2 a 3 mil. Eu preciso jogar, eu preciso trabalhar com as regras que eu tenho com o mercado, ok?
Outro, aqui interessante, sabe que o importante é trabalhar o sistema como um todo, gerenciamento de risco, estratégia operacional, rotina, diário, vida particular, passar tempo com a família e não ficar o tempo todo na tela, e etc. Os que conseguem passar por essa fase e que se tornam bons traders são eles que vão continuar no mercado. Se você chegou nesse estágio e não quebrou, você provavelmente vai conseguir chegar até o final. Então tá aqui, pessoal. Estágio 1 complicado, estágio 2 bem difícil, mas você já pulou uma etapa ali que o estágio 1 normalmente 90% fica. Agora no estágio 3 é a hora que vira a chave. É a hora que você começa a ver ali que dá para fazer isso aqui como uma profissão. Só que, de novo, vai ter que passar pelo estágio 1, vai ter que passar pelo estágio 2, e na hora que chegar no estágio 3, você vai andar com as suas próprias pernas. Você não vai precisar de mais dicasinha de ninguém. E é isso que eu estou tentando enfiar na cabeça de vocês em relação a isso aqui, e é isso que eu tento trazer para vocês dentro do treinamento Aprenda BTC. Monta uma regra, monta as rotinas, monta o setup e vai ser feliz, poxa. E preste atenção, o trader, a vida dele é solitária. O trader profissional, na maioria das vezes que eu acompanhei e vi, normalmente eles fazem as suas operações sozinho, eles ficam no seu quarto sozinho, eles ficam no seu escritório sozinho, não fica nesse oba-oba, sinal para lá, não. Isso aqui, pessoal, ele é um trabalho, mas ele é um trabalho que ele te remunera não por quantidade de tempo que você ficou olhando para a tela, mas ele te remunera na medida que você vai acertando. Então, por exemplo, hoje, qual é a minha estratégia para fazer a meta do mês? Eu monitoro o mercado por 72 horas. Claro, com volatilidade. E eu já mostrei a vocês aqui com um trade só fazendo a meta do mês. Então, não precisa ficar fazendo day trade ou fazendo operações todos os dias a partir do momento que você chega nesse estágio. Primeiro estágio, sim. Segundo estágio, precisa lapidar, ver um monte de coisa. Mas, necessariamente, quando você chega nesse terceiro estágio, meu amigo, é porque você já ralou muito, é porque você já entendeu como é que você se comporta, é porque você já definiu um alvo e um stop nos seus setups, é porque você já fez um bom gerenciamento de risco e é porque você já tem um bom tempo de tela de mercado, tá bom? Então, quero muito que vocês cheguem nisso aqui. Quero muito que vocês façam isso aqui como uma profissão também. E outra coisa, não precisa largar o trabalho de vocês não, tá? Hoje, se eu quisesse ter um negócio para estar tocando ele no período da tarde, tranquilamente daria para tocar. O horário bom, já comentei com vocês que é entre 3 e 7 e 9 e 11 horas, mas mesmo assim ainda precisa ficar esperto, porque 9 e 11 horas tem alguns detalhezinhos ali no mercado que só lá dentro do treinamento eu comento, mas dá para você ter um negócio, tocar ele no período da tarde ou até no período da noite. Então preste atenção, pessoal. 90% não consegue fazer isso aqui como profissão. Mas pensa, na sua escola, todos os seus amigos hoje, ele tem uma profissão boa? Na faculdade, fez faculdade? Coloca nos comentários aí qual é a faculdade que você fez. E aí, das 30 pessoas, das 20 pessoas que estavam lá estudando junto contigo, todas conseguiram ali ser bem promissoras na profissão, ou só um ou dois ali se destacou e o resto ele volta para a média? Então isso aqui para mim é uma profissão, isso aqui para mim é um negócio. Então um negócio hoje basicamente no Brasil ele precisa de um ano para começar a rodar com as próprias pernas. E não só isso, mas você precisa ter caixa para manter esse negócio. E coloque isso na cabeça de vocês. Dinheiro no banco é para pagar a conta, é para curtir, é para fazer as compras. Agora, quando o dinheiro ele vem para a plataforma, é sua ferramenta de trabalho. E é nisso que vocês ficam quebrando cabeça, no primeiro estágio, no segundo estágio. É nisso que vocês ficam perdendo tempo. Então, assim, pessoal, duas formas hoje para vocês mudarem essa mentalidade. Ou gastem tempo estudando essas dicas que eu comentei com vocês e para de colocar dinheiro. Se perdeu mais de 2 mil, 3 mil reais nisso aqui e não sabe o que está fazendo, para hoje. Porque eu sei de pessoas que já perderam 50 mil, 100 mil, 200 mil por teimosia. Achar que isso aqui é fácil. Então, para de perder tempo, começa a estudar ou entra para dentro do treinamento e eu consigo encurtar esse processo de estudo. Ou tá tudo bem também, não tem problema. Continue estudando na internet, mas não coloca mais dinheiro se você está no estágio 1 ou no estágio 2.
Começa a estudar isso aqui de uma forma certa, porque daí em questão de 1 ano, 2 anos, você faz isso aqui como profissão. Comecei com 30. Hoje, ou nessa semana, eu fiz 40. Demorei 1 ano e meio entendendo e vendo como é que eu me comporto e mais o mercado. Então eu posso dizer para vocês que eu faço isso aqui como profissão desde os 32 e vou fazer isso aqui para o resto da vida. E preste atenção, quando você vira trader, chega nesse terceiro estágio aqui, criptomoedas pode acabar, que eu vou para o mercado americano e vou continuar fazendo dinheiro. Mercado americano também pode acabar, que eu posso ir para o Forex ou posso ir para o mercado brasileiro. Então, esses 5 estágios do trader, pessoal, ele engloba todos os mercados: Brasil, mercado americano, Forex e criptomoedas. Então, não tem um mais fácil do que o outro. Mas uma coisa eu te garanto: se você se tornar um trader no mercado de criptomoedas, os outros mercados são mais fáceis. Por quê? Volatilidade. Ok, pessoal? Então, novamente, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e se liga. Estágio 1, estágio 2 na descrição. E preste atenção. Ó, hoje, se caso você quiser entrar para dentro do treinamento Aprenda Bitcoin, é semana do meu aniversário. Fiz 40 anos, faço isso aqui como 8 anos já. Se você quiser aprender comigo, aproveita! E não só isso, mas no dia de hoje, quem entrar para dentro do treinamento, eu estou dando um livro meu que eu li, que eu precisei no início do processo, vou mandar para sua casa. Esse livro aqui, tá? Então, já tenho 2 livros para mandar para Bahia, um para Minas Gerais e um para Belo Horizonte. Então, se você entrar no treinamento Aprenda Bitcoin hoje, você vai ganhar um livro e eu vou estar mandando ele para você, tá bom? Então, aprendabitcoin.net, link na descrição, ou acesse o site aprendabitcoin.net, leia tudo isso aqui e fala comigo no WhatsApp, ok? Mas lembrando, se você quer fazer isso aqui como profissão, vai passar por esse processo. E se você chegar nesse terceiro estágio sem pagar curso nenhum, sem fazer investimento nenhum, só sendo autodidata, meus parabéns. É isso aí. Mas caso contrário, se quiser aprender comigo, link na descrição, tá bom? Se prepara, que o 4º estágio, ele é o melhor de todos. Ele é o melhor de todos. E para chegar nele, demora mais ou menos 1 ano também. Então fica aqui comigo, se não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho aí para não perder mais essas novidades, tá bom? Consegui, filha. Tava acabando o vídeo aqui, mas eu consegui.